Pois é, começamos Olá, aqui mais um pod. E olá para você que está nos ouvindo. Aqui a gente está fazendo mais um pod de Casa do Dragão e eu não estou sozinha, estou com ele. Rodrigo, por favor, se apresente. olá, Alicia. Eu acho que a gente. Será que a gente já fez algum podcast nós dois juntos, só eu e tu? Tenho Será? minhas, tenho minhas dúvidas. Tenho Sim. minhas dúvidas se essa é a primeira vez. Mas, muito obrigado pelo convite, por estar aí nesse novo podcast que está saindo agora aí na Geek Universal, né? Sobre a Casa do Dragão, segunda temporada. E a Alicia aí vai estar aí como host toda semana, ou quase toda semana, né, Alicia? Trazendo aí as análises da série. E bora lá, né? Bora falar desses primeiros 2 episódios. Degustando séries. Faltou Dragão? Continua sendo a Casa do Dragão. Sim, realmente. Continua sendo a Casa do Dragão, até porque, assim, eu acho legal que a gente já tem esse primeiro contraste, né, logo de cara, que a série, né, no caso já se tornou um grande sucesso, tá aí com... eles tiveram mais verba para poder realizar essa série, então tá visualmente mais bonita, a gente vê isso tanto pelos próprios dragões em si, quanto pelo figurino, né? A gente tá vendo ali que tá muito mais trabalhado, tá mais, você vê o pessoal mais buscando o que aquele negócio de Game of Thrones mesmo, sabe? E eu acho isso muito legal de poder ver na série. Eu acho também muito a questão de a gente tá falando de um arco, né, de um livro, de uma história, de todo um contexto, onde antes de a gente realmente ver a porradaria acontecendo, começou por desentendimentos e burburinhos, né? A gente tem que falar que a história todinha é montada à base de fofocas Fofocas. e fofocas no Fofocas e geral. tretas familiares. Exato, briga de terreno, total. Faltou uma terapia, né? Faltou uma terapia aí. Faltou. Tudo seria resolvido se todo mundo estivesse conversando, né, de verdade, se falasse o que sente. Mas é aquele negócio, gente, verbalizar. Vamos verbalizar que tudo se resolve. Exato. E Então, assim, e é um reflexo também, acho que dessa segurança em relação da HBO e da Warner em relação à série, que a terceira temporada já tá confirmada, né? Então, tipo, a terceira sim. temporada foi confirmada antes da estreia da segunda. Então, acaba que esse sucesso, né, essa visibilidade que a série tem tomado, vai trazendo mais temporadas, vai trazendo mais investimento e vai melhorando a qualidade daquilo que a gente Não recebe, né? só isso, a gente vê os projetos, né, que eles estão propondo aí, quem sabe fazer Duncan Egg, fazer outras coisas dentro desse universo. Eu acho muito legal, até porque, vou falar assim, basicamente Game of Thrones pagou, né, a HBO por um bom tempo, porque assim, todo mundo se interessa por essa história, justamente, principalmente, vou falar assim, a história principal, né, Game of Thrones, onde a gente tinha tretas de casas, e desentendimentos e lutas, e vai aparecer dragão, não vai aparecer dragão, onde que o episódio vai focar hoje, vamos pra, sei lá, pra outro lado de Westeros. Então, assim, ficando justamente só em uma casa, né? Então, assim, é uma casa que está sendo dividida. Mas o que tanto aborda? Cadê as outras casas que a gente já conhece, que já tem familiaridade? Onde estão os Starks? Onde estão os Lannisters? Onde estão os Tyrell? Então, assim, a gente quer saber o que aconteceu ali no background, né, também, para chegar Exato. onde chegou, entender direito que foi a proposta que a série tomou, né, depois de um tempo, até porque, querendo ou não, a gente sabe que adaptação é adaptação e toda adaptação tem aí suas diferenças da obra original, muitas vezes negativas as positivas, mas tudo dentro na medida do possível para ganhar realmente mais público, ganhar aceitação. E se você não gosta de adaptação, a obra original não está sendo modificada, tá ali, tá disponível para você ler e tirar suas dúvidas com outras informações. Na série, porque até o momento tem sido bem interessante os diálogos que a gente está tendo, preparação de terreno.
ainda muita falta de contato, né? Falar, né, o que tá acontecendo. E muita treta ainda tá por vir. Exato, tu comentou, né, Alicia, sobre os Starks, por exemplo. O primeiro episódio ele já traz, né, os Starks ali, né? E a Patrulha da Noite. Já no início do episódio, né? Dá aquela nostalgia ali de Game of Thrones. Tem até certas referências também, né? Novamente, além da primeira temporada, que a gente tem lá a referência em relação ao conto, né? A adaga, tudo que referencia ao Game of Thrones. A gente também tá aqui com a referência do porquê daquela muralha, né? Acho que é uma das indagações que tem naquela conversa lá no início do primeiro episódio. É muito legal essa conversa inicial, porque logo de cara a gente tá de cara com Cregan Stark, né? Que é muito importante. Ele fala sobre os antepassados dele ali, né? Por que teve o rei que se ajoelhou, né? E além disso, eu acho muito legal já mencionar que ele tá com uma espada muito conhecida na roupa dele, né? A Ice. Sim. Que é a espada que a gente também vê o Ned Stark empunhando mais pra frente. E eu achei que o comecinho dessa temporada me lembrou também muito o comecinho realmente de Game of Thrones, né? Que já começa com a questão do gelo caindo, o inverno tá chegando, todo esse conceito do lema da casa Stark mesmo. Então eu gostei bastante de ver o diálogo do Cregan com o Jake Carys. Exato. E fica ali como uma inserção naquele início do episódio, porque depois é tipo aquela informação que o diretor, que o roteirista, enfim, ele coloca ali, lembrem disso, sabe? Tipo, guardem isso aí na cabecinha de vocês. E depois a história meio que já, né, vira pro outro lado, o conflito que a gente tá vendo aí, emergindo aí, desde o final da temporada passada, e principalmente pelo final da temporada passada, né? Em relação lá à morte do Luke, né? E aqui o episódio ele, né, sai do gelo, mas volta pro ambiente do calor, do fogo, né? E a gente vê ali a Rhaenyra vivendo o luto, né? Ela sai à procura, uma confirmação, sabe? Ela, no fundo, ela sabe, mas ela é aquela coisa do luto, né? De aceitação, assim, sabe? Não, eu vou atrás, eu quero saber, eu quero ver com meus próprios olhos os restos que vão ter do meu filho, do dragão, enfim. E ela acha, né? Eu acho que o pior ali pra uma mãe nessa situação não é nem questão de saber que o filho está morto, mas, tipo, não poder ver, não poder se despedir de alguma forma, Exato. né? E a gente tem também a Rhaenys falando sobre isso, né, num breve momento com o Daemon, que ela também não pode se despedir da filha dela, né? Então, assim, é um choque que ela ela tá passando ainda por um luto nossa, cadê meu filho? Não tem contato. E quando ela encontra a capa ali do Luke, né, os restos mortais, vamos falar assim, do Luke, a gente sente realmente a dor dela ali. Vou falar assim, é um episódio que a gente não teve muito da Rhaenyra, ela realmente ainda tá passando muito pesado por aquele luto, porque a gente tá vendo que sim, o Daemon tá tentando lidar com tudo ali também, que a Rhaenys está tentando lidar com tudo ali também. Então a gente vê o pessoal travando, né, ali na goela, as coisas de chegar em King's Landing. Eles estão fazendo uma outra, vou falar assim, a guerra antes da guerra, né? Vamos travar alimento, vamos travar o que der no meio do caminho, armas, qualquer tipo de suprimento que as pessoas possam ter para realmente iniciar essa guerra de outra forma. Vamos enfraquecer o outro lado para a gente conseguir avançar. E é uma coisa que, vou falar assim, dentro desse primeiro episódio a gente vê de uma forma, e do segundo episódio a gente também já vê de outra forma, devido ao que aconteceu, né, de resultado, né, do primeiro episódio. É um filho por um filho, mas também tem resultados aí do que aconteceu no meio do caminho. A gente não pode deixar de mencionar o fato, né, de como o conselho também tá agindo por trás, né, na parte dos verdes, que como o Otto Hightower tá sendo realmente a mão do rei ali pro Aegon, e tá, tipo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você precisa interagir mais com o seu público, né, com seus plebeus. E você vê muito do Aegon, tipo, eu quero ajudar, mas eu não consigo, porque eu não posso. Mas o que eu tenho que fazer? Você vê que ele tá tentando dar o melhor dele na medida do possível, porque, querendo ou não,
bate aquele orgulhinho, né, vamos falar assim, que ele quer ser parecido com o pai, mas ao mesmo tempo que ele não quer. Então fica naquela dualidade dele de, poxa, vou devolver lá os bichos do cara. Ah, mas você vai ter que devolver pra todo mundo. O que eu faço? Ele trava. Então, assim, por um lado a gente tá tendo ainda um luto pesado tentando lidar de uma forma, e do outro lado a gente ainda já tá tendo uma visão política do que eles estão correndo para fazer, porque aqui tá travando ali, e tem que responder, e tem que alimentar dragão, o que vai acontecer, e se explodir. Então eles estão muito no e se. Exato, acho que o episódio ele foca muito nessa preparação, né, pra guerra. Eu acho que de ambos os lados, né? Tanto o Conselho Verde quanto o Conselho Preto, eles têm essa noção de uma guerra iminente. Pelos fatos que aconteceram, né, no final do episódio, que a gente vai comentar logo mais, não vai ser resolvida de forma pacífica, né? A gente sabendo ou não sabendo, né, o final dessa história, né, o que acontece nos livros, o que assistiu Game of Thrones e já, né, tem nuances de como é que essa história termina no final. Não vai ser com um aperto de mão, não vai ser com um almoço em família né? Então, e eu acho que essa parte do Otto Hightower, ele, eu vou usar um verbo assim, um trocadilho, né? Ele tá reinando, né? Ele acaba aqui como mão, ele tá, e desde a época do Viserys também, né? Ele tinha essa influência, essa arte de manipulação, né? A gente vê ele bem. Ele é bem ardiloso. E agora eu sinto que ele está sendo confrontado, né? Porque o Aegon, ele é mais novo, ele é novo, ele é jovem, ele tem aquele perfil mais irresponsável, meio rebelde, assim, e ele contraria o Otto, de certa forma, né? Algumas coisas não, em alguns posicionamentos a gente vê que ele, ok, houve o Otto, mas ele tá se sentindo, não está se sentindo à vontade com o Otto. Isso também é uma questão que falaremos também sobre esse ponto, né? Sobre essas desavenças familiares do lado verde também. É muito legal você ter mencionado isso, porque o tempo todo, né, nesses 2 primeiros episódios, a gente vê muito o Aegon, né, olhando pro Otto, né, pro vô dele, e falando assim, tá, mas essa é uma decisão sua, eu sou o rei, né, eu quero ter meu posicionamento aqui, a gente tá ciente de que vocês fizeram isso muito mais pelo ego, né, no caso, tomar o trono, muito mais pelo ego do que realmente por eu ter necessidade de ser o rei. Né, porque inicialmente o próprio Aegon estava ciente que a irmã iria pro trono, não ele. Até porque também, antes do time skipping, como criança, ele já estava ciente de que ele não iria pro trono. Eu não ligo que o trono vai ser da minha irmã, tô de boa aqui, apesar de que eu sou filho homem, não sei como que vai ser. E quando realmente colocam ele no trono, ele fica, tá bom, tá, mas e o que eu faço agora? Vocês me colocaram aqui, mas como que eu devo agir? Eu vou agir como eu devo agir? Como um rei, como um tirano, ou alguém que é mais sensato, que eu sei que estão falando pelas minhas costas, mas como eu devo lidar com isso? E eu tô achando bem legal. É a primeira vez que a gente tá vendo realmente essa fase do Aegon adulto. Antes a gente só tinha o crescimento dele, o desenvolvimento dele ao longo da temporada crescendo. E a gente tá finalmente vendo quais são os posicionamentos dele, né? Como um rei agora, né? Então é bem diferente o contato que a gente tá tendo com esse personagem. Sim, total. E a gente falou também sobre a desavença do lado verde, né? Mas o posicionamento do lado preto gera uma futura desavença também, né? O Daemon, ele manda matar o Aemond. Mas, como é que é? É um filho por um filho, né? Não, o filho esqueceu de explicar qual direito. E esqueceu de explicar qual direito, exato. Tipo assim, qualquer um serve? Não, um filho por um filho. Ok, tá bom, um filho por um filho. Mas, e o Daemon naquela... Até tinha um meme que tava circulando na internet que eu ri demais, que era o Kermit lá né, o Kermit, o Caco, sei, dele, da capinha, né? Toda vez que o Daemon aparece vestido com aquela capa, pode ter certeza que alguma merda vai acontecer.
Eu não consigo desver aquele meme depois É do. muito bom, realmente. Porque é realmente isso, ele vai lá, né? Pede, é o Sangue caça. queijo. Isso, e o caça-rato, né? E um Isso, caça-rato, né? isso. E eles vão lá, entram no castelo e cabeças rolaram. Eu acho legal o fato também do cuidado que eles tiveram nesse episódio de mostrar o tempo todo que eles estavam ali, sabe? Se você. Não sei se as pessoas que estão ouvindo aqui botaram reparo, mas o tempo todo durante o episódio a gente consegue ver ambos os personagens no castelo. Né, em todas as outras cenas Não tinha que percebido. aparecem, eles estão no fundo. Que, se, por exemplo, eu acho bom falar, porque assim, são pessoas invisíveis, né? Porque o tempo todo a gente encara assim, é figurante, é figurante, é figurante. Mas até onde o figurante é figurante ou que ele vai mudar a história inteira, né? Como foi o caso aí, né, de Sangue e Queijo. E eu acho legal esse cuidado, esse tato de mostrar que o tempo todo ali eles são invisíveis aos olhos dos outros, inclusive aos nossos. Porque realmente está mostrando ali, é a realeza, o que interessa é a briga pelo trono, o trono, o trono, o trono. Mas aí entra a questão da morte da criança, né? A gente tá falando ali que o Jay Harris ali tá pra ir de base. E arrasta pra cima, enfim. E o tempo todo, o queijo tá ali atrás, procurando ratos. O tempo todo a gente vê essa questão de as pessoas invisíveis no dia a dia, que a gente não bota reparo, mas elas estão ali. Então, assim, a hora que fala assim, mas como eles conseguiram invadir o castelo? Eles já trabalhavam no castelo, sabe? O Exato. queijo já estava ali. E é uma questão que foi abordada, inclusive, na temporada passada, que o tempo todo mostravam ratos, a gente via a Helena falando sobre ratos, o tempo todo foi batido na tecla de ratos. Então, vou falar assim, mais pra frente, a gente também vai ter de novo. Animais aparecendo no meio do caminho que vão ser importantes pra trama em algum ponto. Eles não vão focar em uma coisa que eles não vão dar ênfase mais pra frente. A gente queria ver queijo, Sangue e Queijo. Cá estamos em Sangue e Queijo, com a morte do Jay Harris aí sendo realmente um pontapé pro surto também do Aegon pra ir se tornar rei. Vou falar assim, rei finalmente, né? Porque ele vai achar que isso tudo veio da Rhaenyra querendo ou não, o Otto vai se aproveitar disso, usando palavras bem frias, tipo, a criança tá morta. Então tá beleza, vamos mostrar pra todo mundo que quem fez isso foi a Rhaenyra. E é um ponto que a gente já entra agora no nome do segundo episódio, né? Rhaenyra a Cruel. Exato, e traz também uma referência, né, ou uma ligação com o que a gente falou agora um pouquinho no início do podcast, de uma mãe enterrando seu filho, né? Sim. Enquanto lá no primeiro episódio a Rhaenyra estava naquela busca pelos, né, restos mortais ali do filho dela, essa confirmação, esse processo de luto que ela está vivendo, aqui a gente também tem um outro lado de que aqui tem ali está o corpo, e tem todo um cortejo, sabe, toda uma pomposidade e um uso daquela morte, né? Se usa aquela morte para a guerra e que as pessoas tomem lado nessa guerra. Sim, Né? a gente vê até até um momento ali da Helena, né, que, vou falar assim, a Alicent chega na Helena e fala, filha, a gente precisa, né, andar com o caixão aberto ali para mostrar politicamente o que tá acontecendo. E a Helena fala, não, não quero. E a Alicent vira pra ela, não, mas é uma obrigação que a gente tem de mostrar o que tá acontecendo dentro da nossa casa. E querendo ou não, faz muito reflexo ainda com coisas que a gente também tem ainda na família real. Que qualquer morte, qualquer sofrimento deles é público. Tudo que acontece é público. O que acontece na família real é público. Então ali eles estão mostrando, querendo ou não, para tentar ganhar uma empatia do povo com o que supostamente a Rhaenyra fez, em cima da morte da criança. O cuidado que tiveram, teve uma hora que eu fiquei bem assim atenta, tipo, meu Deus, a cabeça da criança vai rolar ali. Mas assim, eles costuraram, né, a cabeça de volta no corpo para poder fazer aquele caminho, aquele trajeto, que inclusive, se eu não me engano, é o mesmo trajeto que a Cersei faz
naquele episódio que fica shame e balança o sininho, shame, balança o sininho. Sim. Eu acho que, se eu não me engano, é o mesmo trajeto. E principalmente a gente vê, além da dor de uma mãe que tá tendo que ficar ali horas vendo o corpo do próprio filho, né, da criança, ali na frente dela, a gente tem de novo alguns momentos que a gente talvez ache, né, dos medos e dos sonhos da própria Helena, que tem muitas cenas dela em câmera lenta, refletindo que ela tinha medo dos ratos e isso aconteceu, que a morte do filho provavelmente é culpa dela porque ela deixou isso acontecer, que ela não tomou cuidado. Então, assim, talvez ela tenha enxergado, né, em um dos sonhos dela, as pétalas caindo e tentar se entender o que estava acontecendo. Então, tem certos pontos da série que, querendo ou não, a gente sutilezas, né? Sutilezas que tornam visualmente muito bonito, mas também deixa a gente aqui teorizando, será que foi isso que ela estava falando? Será que foi isso que ela viu? Então, é bem legal a gente ter isso sendo exibido em tela. Exato. E aproveitando, Alicia, fazer aquele convite pro pessoal, antes que a gente esqueça, de nos seguir nas redes sociais. Importante sempre lembrar, você pode acompanhar lá os nossos conteúdos no @multiverso.dageek, lá no Instagram. E por lá também tu acha, né, o meu Instagram ali, o Resenha Pós-Crédito, também o Instagram da Alicia, que é o Really Makeup. Se você gosta de cosplay, então tamo lá. acompanha a Alicia também. Então, lembrando, Instagram, no YouTube também, lá tem o Multiverso da Geek postando no YouTube. Acho que também tem o TikTok, se não me engano. A produção aí depois pode confirmar. Mas é isso, nos sigam nas redes sociais, acompanhem aí. Não só o podcast sobre a Casa do Dragão, mas também todos os outros conteúdos que estão saindo aí diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, todos os mentes possíveis aí, divertidamente. Não, divertidamente. Se você tá feliz, escute o podcast. Se você está bravo, escute o podcast. Entediado, com ansiedade, a gente pode te ajudar. Todos os meios possíveis. Com vergonha. É muito bom. Mas voltando aqui pra série, então, eu acho que aí eu comentei também que o lado, né, do Conselho Preto também tinha tido um conflito, né? E aí existe o conflito de Rhaenyra com o Daemon, né? Uma Rhaenyra macetando o Daemon, tipo assim, quer me ferrar, rapaz? Você quer me ferrar, meu amigo? Mas realmente, a hora que a mensagem chega pra ela, né, da morte do Jay Harris, eu acho que, tipo assim, ela entra em choque porque não foi ela. Mas aí, conforme os detalhes são dados pra ela, ela já olha assim pro Demon, tipo, ela você estava ciente disso? E ele sorrindo, né? Tipo, meio que sorrindo, aquele sorriso com a carinha sarcástica. E quando ela nota que o posicionamento dele, ela fica, seu filho da mãe, então foi você? É que não tem como, né? O Demon é o agente do caos, né? Exato. Falando em agente do caos, a conversa entre os dois logo em seguida é muito importante, né? Que ela fala umas verdades, muito verdades pra ele e ele não suporta. Mas ao mesmo tempo que eu vou falar assim, eu entendo o posicionamento dela de falar, você ficou mais perto do trono, você se aproximou de mim, mas por causa do trono. Eu bato na tecla, na questão de, tipo, ele realmente, no começo, eu acredito que ele tava, tipo, eu vou me aproximar da criança, porque daí eu tenho mais acessibilidade ao trono, eu vou poder influenciar ela, né, de alguma forma. Mas eu acho que conforme o tempo foi passando e ela foi se tornando alguém mais interessante, eu acho que depois disso realmente o Daemon começou a gostar dela, sabe? Do mesmo. Tá que ele ainda. Em teoria, vamos falar assim, pelo menos o que a série dá muito a entender, que ele ainda também tá sofrendo pela morte da ex-mulher. Então, assim. Tem momentos e momentos, partes e partes que você vai entendendo a cabeça, né, vou falar assim, vai destrinchando Frankenstein, você vai entendendo a cabeça do monstro. E você compreende que a forma que quando o Daemon, ele toca o rosto da Rhaenyra e olha pra ela, tipo, não é exatamente isso, mas isso também faz parte do que eu sou. E ela devolve que, tipo, você não é temido, você sempre se colocou numa posição de dúvida, não só comigo, mas com o meu pai. Meu pai gostava de você. Tipo, ele te dava o que fosse pra você ser feliz, mas o trono não dava pra ele ceder pra você.
é a hora que ele meio que cai a ficha dele, meio que não caindo, sobre os posicionamentos da própria esposa ali em relação a tudo aquilo que tá acontecendo entre a discussão deles. E a gente não pode esquecer que a Missária, né, a outra amante do Daemon, ela vai pra Pedra do Dragão e ela é presa logo em seguida. E a Verdade. Missária também é muito importante nesse episódio, até porque é ela que tá ali, basicamente, com a Rhaenyra, que ao sair de Dragonstone, a Missária percebe o Arryk chegando, né, e corre de volta pro castelo, pra poder ajudar, entender o que tá acontecendo. Quando o Arryk chega, né, no quarto da Rhaenyra, ele também se depara com o Eric lá. E a gente tem a briga entre os irmãos ali. Exato. E quem mandou? Quem é que mandou o Eric lá? Então, O odiado, né? A desgraça. A desgraça chamada Sir Criston. Sir Criston. Ele manda lá o Eric, né, matar a Rhaenyra, né, tipo, ele dá essa ordem pra ele, até como até a forma como ele induz ele a isso, né, como se ele fosse um traidor, que, ele vai a qualquer momento se voltar contra lá o Conselho Verde. Ele manda o Eric pra morte, né, dá pra se, né, que ele tinha essa certeza que ele não ia conseguir cumprir a missão, eu senti isso no tom dele conversando com o Eric. E eu gostei muito daquela luta entre os gêmeos, porque ela te dá aquela sensação de quem é quem, né? Só que eu fiquei muito atento, sim. né? Eu fiquei muito atento do tipo assim, tá, se um morrer, tá, por exemplo, seria muito inteligente, tá, da série se fizesse isso. Se um morresse e o outro não, e ficasse vivo, será que aquele lá era o Eric ou o Arak? E aí ficaria, tipo, meio que a temporada inteira pensando que poderia ter ali um traidor, e que a qualquer momento pudesse matar a Rhaenyra, sabe? Ele é um traidor de ambos os lados, né? Porque, assim, vou falar assim, você ia ficar na dúvida se é o Arik ou o Eric, mas se fosse o Arik, ele estaria traindo a Alicent, né? Mas eu acho que, sim, que nem eu acredito que foi o Eric que conseguiu matar o Arik e depois ele, né, se passou lá, ficou com a tela cinza. Foi a forma que ele cumprimentou a Rhaenyra que dá pra entender quem era quem ali, né? Sim, Porque sim. pro Arik, a Rhaenyra era uma princesa, mas pro Eric, ela é a rainha dele. Então, assim, a gente tem essa pequena diferença entre os dois. Diferença. E tinha o ferimento também na hora da briga ali, né? Que o Eric ele foi ferido na perna, então meio que na hora que eu me liguei, não, então quem ficou vivo foi de fato o Eric, e o Eric então, porque o Eric, o último que ficou em pé ali é o que tava com ferimento na perna, então eu fiquei muito atento a isso, assim, sabe, tipo, falei, não, calma aí, então, eu fiquei só cuidando disso, assim, o cara que tá com a perna machucada é o Eric, né, porque os dois são muito iguais, né. E esse episódio também tem um momento muito forte, que é a revolta do Otto Hightower, né, com o Aegon, né, porque o Aegon, ele vai sedento por vingança, né, por retratação em relação à morte do filho dele, todos os caçadores de ratos que trabalham pro rei. Todos são enforcados nas paredes pela cidade. E isso meio que desfaz toda aquela cena, todo aquele ensinamento, toda aquela conquista, entre aspas, que se teve o Conselho Verde no início desse episódio mesmo, com, né, o cortejo ali com o corpo do Daenerys, né? Sim, meio que. Eu gosto da cara do Otto, tipo, menino, você fez uma merda agora. Exato. Porque assim, no fundo de tudo, desde a primeira temporada, né, desde a da morte da Rhaenyra, a gente vê que o Otto Hightower, ele tá ali por trás, né, manipulando de forma ardilosa, mexendo os pauzinhos pra, né, ter o controle da situação, mesmo ele não sendo rei. Ele está reinando mesmo não sendo rei, né, foi armando tudo e tendo voz, tendo força, né, sendo a mão, né, então tendo como ter esse controle, né, do controle, entre aspas, do trono, é um irresponsável, como eu falei assim, irresponsável não, mas ele tem, então o Otto, acho que ele tem esse toque de que, me desculpe o trocadilho, ele perdeu a mão,
em relação a esse controle que ele tinha. E ele, de fato, perde a mão aqui, né? Porque o Aegon, né, retira, né? Até fala assim, você... E aí o Otto vai lá e chama ele de insolente e tal. E acho que também tem uma frase muito que é a seguinte. O Aegon fala bem assim, sobre o Viserys, né? O pai dele. Ele me fez rei. E o Otto, na hora, a cara do Otto é do tipo assim, não foi ele, seu abobado, seu desgraçado, sabe? No Sim, fundo de tudo, era um plano do Otto, né? Que a Alicent casasse com o Viserys, engravidasse, tivesse um filho homem, e esse filho homem, né, fosse o herdeiro do Trono de Ferro e exato. neto do Otto Hightower, que escutaria o vô e o vô continuaria reinando. E aqui ele vê né, o Aegon falando isso pra ele e ele fica com aquela cara de tacho, assim, tipo, sabe? Não foi ele! Só voltou a falar isso, não foi ele, seu Sim, sim, sim. maldito. E aproveitando, né, que agora a gente também, aproveitando para falar sobre o Aegon descartando o Otto, né, como mão do rei. E agora a gente vai ficar com o Crystal Cole, né, no lugar, também colocando não só a Coisa mão, ruim. coloca a mão no rei e na mãe junto, né? Ele coloca a mão em vários lugares. Exato, Tirou o vô e mal sabe que colocou o padrasto. exato, verdade. Colocou o ruim e tirou o ruim e colocou o pior ainda, mas também não vai adiantar nada, né? Exatamente. Ah, é muito bom, gente. E é isso que a gente tá tendo por enquanto agora desses 2 primeiros episódios. O que você espera dos próximos episódios, Rodrigo? Mais dragões, até porque a gente já teve aqui Caraxes, tivemos a Veigar, tivemos Seasmoke, né? Uhum. Fumaresia. Mas quem mais você acha aí que teremos mais dragões? Teremos mais discussões, mais mortes? O que será que a gente pode esperar dos próximos episódios? Olha, eu quero muito ver mais dragões. Utilizar mais os dragões, sabe? Não só ele aparecer ali voando e ó, o dragão. Mas cenas realmente com os dragões. Óbvio que pensando numa série, orçamento, eu entendo que talvez essas cenas estejam sendo guardadas para os últimos episódios, né? Para os confrontos mesmo. Que aí sim teremos cenas bem intensas com os dragões em ação, mas embates diretos, sabe? Beleza, não vai ter paz, não vai ter conciliação, talvez pode ser que a Rhaenyra e a Alicent tentem conversar, assim, porque eu acho que no meio de tudo isso, talvez elas duas sejam as que menos querem uma guerra, por mais que estejam divididas, que estejam brigadas, entre aspas, elas têm um passado, né? Elas têm talvez a única abertura possível para uma conciliação, por exemplo. Fora isso, é guerra na certa, e Aemon muito apagado nesses primeiros 2 episódios. Acho que ele ainda vai aparecer e vai me incomodar muito. E o Otto Hightower e o Sir Criston aí também, que são os coisa ruim aí. Como é que vai reagir, será, né? Otto Hightower agora que perdeu a mão do próprio neto. Né? Então eu espero resoluções e confrontos diretos e dragões. E essa é uma pergunta que eu vou fazer para todo mundo que for participar desse pod. Você é que time? Verdes ou negros? Meu Deus do céu, Alicia, se tu convidar alguém aqui do Conselho Verde, eu cancelo esse podcast. Eu Só tô do lado da treta, eu gosto de treta, eu gosto de ver treta, quero ver o caos. Eu sou Conselho Preto, acionar veia, Rhaenyra, rainha, o resto nadinha. Muito bom. E você que tá ouvindo? E aí, você é qual? Você é time verde? Você é time preto? Você gosta da treta? Você quer saber mais o que sobre essa série? Se vocês quiserem mais sobre o livro depois, a gente pode falar mais sobre o livro depois também. Mas deixa seu comentário. Siga o Rodrigo nas redes sociais. Rodrigo, por favor, de novo. Siga aí, @resenha pós-créditos. Vou estar lá falando sobre a Casa do Dragão também. Já tem vídeo lá sobre os primeiros 2 episódios. Vai ter vídeo sobre o terceiro, sobre o quarto, sobre o quinto, sobre o sexto, sobre o sétimo, sobre o oitavo. Eu nem sei quantos são. São 10? Serão 8. 8? Meu Deus, diminuíram 2 na temporada passada. Acompanhe. É isso aí. Acompanhe. Sigam a gente aqui nas redes sociais. Não esqueça de compartilhar. E até a próxima. Tchau. Tchau.